Vamos ver então como funciona e como se usa a memória compartilhada. Na verdade, o uso da memória compartilhada é toda uma arte em GPUs e muitas vezes as soluções que envolvem memória compartilhada não são tão óbvias assim. Esse processo de copiar os dados para uma memória interna e uma memória bastante limitada em recursos, muitas vezes vai nos trazer alguns desafios. Bom, como nós falamos, a memória compartilhada ela é disponível apenas para o bloco todo. Todas as threads, mesmo que estejam em warp separados, vão poder acessar, escrever, ler informações naquele mesmo espaço de memória compartilhada. Por isso tem esse nome, memória compartilhada entre os threads do mesmo bloco. Essa memória ela é interna ao SM, ela está dentro do chip, dentro do SM, ela é muito rápida. E ela só pode ser manipulada, só pode ser escrita, só pode ser lida pelo device, pela GPU. A CPU não tem acesso a essa memória e tudo que nós vamos escrever nela precisa ser feito através do próprio thread. É a thread que vai se responsabilizar de preencher a memória compartilhada com informações. Na maioria das vezes nós vamos pegar informações que estão na memória global, colocar parte dessa memória, parte desses dados na memória compartilhada, fazer algumas coisas dentro daquele bloco e eventualmente depois liberar, porque aquela memória compartilhada depois vai ser usada por outro bloco com conteúdos, com dados diferentes daqueles do bloco original. Bem, vamos ver como melhor forma da gente ver como funciona é a gente ver um pequeno exemplo. Vamos supor que eu tenha um vetor, e esse vetor, eu vou fazer algum tipo de operação nele, e essa operação eu já quero fazer na memória compartilhada. Então, a primeira tarefa que nós vamos ter que fazer, já que o vetor reside na memória global, é copiar os dados da memória global para a memória compartilhada, fazer um monte de coisas lá, e depois que fizermos as tarefas nessa memória compartilhada, eventualmente vamos copiar de volta os resultados para a memória global. Detalhe importante, a memória global é muito maior do que a memória compartilhada. Os dados que nós temos na memória global muitas vezes são muito maiores do que os dados que nós vamos ter como colocar dentro da memória compartilhada. Então aqui temos o nosso kernel, um pedacinho do kernel. Dentro do kernel estamos criando aqui um índice i, neste caso nós estamos usando bloco aqui para indexação. E o índice i é o índice do thread, nada mais é do que o índice do thread. E veja que logo em seguida nós estamos declarando aqui, inicializando um espaço de memória compartilhada. A gente define que uma memória compartilhada, que uma variável, um espaço de memória vai ser compartilhada através dessa palavra-chave, underline, underline, shared, underline, underline. E aqui estamos criando um vetor de 128 inteiros. Apesar de estarmos declarando este array dentro de uma thread específica, todas as threads vão executar esta mesma declaração. Mas nós não estamos declarando um array para cada thread. Este array é exatamente o mesmo para todas as threads que estão executando isso aqui. Atenção, de novo, enquanto esse índice i, esse registrador i, cada thread vai ter o seu próprio i, este array ele não é único para este thread que está executando isso aqui. Este array ele é o mesmo array para todas as threads que estão dentro desse mesmo bloco. Tá? Então, logo em seguida, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar global data, índice thread index, aqui temos o global data é o dado que está na memória global, estamos copiando para array. Então veja que neste primeiro exemplo, o índice 0 do global data vai para o índice 0 do array, o índice 1 vai para o índice 1 do array, e assim por diante. Aqui temos um pequeno inconveniente que vamos corrigir depois, e veja que todos os blocos estão copiando o mesmo pedaço da memória global para array. Então, o array está pegando, digamos assim, nós vamos ter uma array para cada bloco, um array diferente, mas neste exemplo, onde nós não estamos usando indexação de bloco, todos os blocos estão pegando o mesmo pedacinho da memória global. Isso não é exatamente o que nós vamos querer fazer. Bom, então a primeira coisa que a thread faz é a sua thread copia o índice i
para o array i. Isso está certo, vai funcionar, só que logo em seguida nós vamos continuar a execução da thread e vamos usar o array. Fazer algum tipo de operação. Neste caso nós estamos fazendo um shift, né, dos dados do array. Só que algumas threads já vão ter copiado essa informação. Por exemplo, se nós estamos trabalhando com eventualmente com um SM que tenha 32 cores, nós vamos ter 32, por causa do warp, 32 posições do array já preenchidas, enquanto que as outras 32 seguintes não vão estar preenchidas ainda, porque o warp foi executado só do 0 ao 31 aqui. E aí vai vir o warp seguinte, mas para executar o warp seguinte eu tenho que terminar a execução das threads. Então, para eu poder assumir que todo o meu array foi preenchido, nós vamos precisar colocar uma sincronização, uma barreira. E atenção, essa barreira, agora, ela é uma barreira diferente da barreira que a gente usou antes, onde a gente colocava uma barreira entre a GPU e a CPU. Agora é uma barreira de thread, a nível de thread. Significa que, para eu poder usar o array, assumir que o array foi completamente preenchido por todos os valores, eu preciso ter certeza que todas as threads de um bloco chegaram nesse ponto. E isso não é normal, trivial. Na verdade, algumas threads vão chegar, vão executar antes e outras threads vão executar depois, de acordo com os warps. Então, nós vamos ter que colocar essa barreira aqui, dizendo assim, executa todas as threads do bloco até esse ponto aqui. Só depois vamos dar continuidade. Isso é o que nós chamamos de sincronização a nível de interna de um bloco. E muitas vezes em que nós vamos usar memória compartilhada, vai ser bem comum a gente ter que fazer esse tipo de sincronização.